e paz. Bom dia! Vamos começar agora o nosso estudo e a gente hoje vai falar sobre o tesouro do coração aquecido. Vamos prosseguir então? Então, a gente na semana passada nós já fizemos essa reflexão. Nós fizemos essa pergunta. Por que John Wesley sentiu o coração aquecido? Porque a reunião estava animada. A música estava boa? O cafezinho. Não, eles oraram. Depois da reunião, os irmãos impuseram as mãos e oraram. Ao ouvir a leitura sobre a Bíblia, encontrou graça de Deus, perdão para os seus pecados e a confiança para a sua salvação. Como nós já falamos na semana passada, nada disso é errado. Animação, música, um cafezinho, uma noite fria, a gente que é daqui do Vale do Paraíba, e orar pelos irmãos e, sem dúvida, estudar e meditar sobre a Bíblia. Nada disso é errado. Mas o que fez John Wesley sentir o coração aquecido? Voltando aqui. Dia 24 de maio de 1738. 8h45 da noite. Era um lugar, a Rua Aldersgate, em Londres. Uma rua humilde, na época, com pessoas bem humildes, nessa reunião de oração e estudo bíblico. E o que aconteceu foi durante a leitura de uma parte de um livro. O livro se chama Prefácio de Martinho Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos. Você conhece esse livro? Prefácio é uma coisa que se escreve para a pessoa ler antes de ler o livro, tipo uma explicação sobre o que vai ser aquele livro. Então, Lutero está explicando o que é o livro de Romanos. E aí, o que nós podemos ver? A marca do coração aquecido é o encontro com a revelação da palavra de Deus, que a torna viva e eficaz. Esse foi o tesouro que John Wesley encontrou. E o John Wesley, quando a gente estuda a história dele, a gente percebe que ele era uma pessoa que tinha muito zelo pelo estudo, pela Bíblia, mas pelo estudo em geral. Então não é nem um pouco difícil a gente imaginar que esse livro, que tinha a mensagem que aqueceu o coração, que certamente o John Wesley leu. Ele leu. E aí a gente faz a pergunta para vocês. Vocês já alguma vez pensaram em estudar esse livro? Vocês tiveram alguma curiosidade? Será que o livro que eles estavam lendo, quando John Wesley sentiu o coração aquecido, será que ele pode ter uma mensagem para a gente também? Sobre o que era esse livro? John Wesley achou um tesouro. O que você faria se encontrasse um tesouro também? O texto de Mateus 13, versículos 44 a 46, eles falam um pouco sobre o tesouro. Eles falam que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. E um homem que o encontra, esconde, e cheio de alegria ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou como um negociante que procura pérolas preciosas. Ele encontra uma pérola de grande valor e ele vende tudo o que tinha e compra. Assim é um tesouro, porque quando ele está nas mãos de alguém que realmente reconhece seu valor. E John Wesley ouviu aquelas palavras e aquele contato com o texto bíblico, mais uma vez, teve um valor imenso na vida dele. A Bíblia era um tesouro para John Wesley. Era um livro que explicava, lembra que eu falei sobre prefácio? Então, ele explicava a carta aos Romanos, para as pessoas lerem e entenderem mais. Porque tem muitos conceitos lá no livro que precisavam desse suporte, de serem explicados. São conceitos fundamentais. De acordo com Lutero, no livro dele, esse livro que estava sendo lido, o livro que o Wesley leu, a carta de Romanos é uma resplandecente luz, e Lutero escreveu que era suficiente para iluminar o entendimento da Escritura como um todo. Uau! Vamos ver o que diz esse livro. A carta de Paulo aos Romanos tem uma série de conceitos que a gente precisa entender. Para a gente entender todo o texto de Romanos,
os conceitos de lei, pecado, graça, fé, justiça, carne e espírito. São conceitos que a gente fala no dia a dia na igreja, mas a gente precisa entender e a gente vai estudar nas próximas semanas. Por hoje, nós vamos começar um pouco sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre a lei. E nas próximas semanas, a gente continua conversando sobre os outros conceitos. O que é lei? Se a gente pensar no conceito de lei que existe no mundo que a gente vive. Bom, a lei são determinações que a gente tem que cumprir. Está na lei, a gente tem que cumprir. Se desobedecer, tem punição, porque nós somos vigiados ou fiscalizados, né? Sim. E a gente muitas vezes cumpre a lei apenas para não ser punido. Em alguns casos, quando a pessoa sabe que ninguém está vendo, não cumpre. Não cumpre. Por quê? Porque muitas vezes a gente cumpre a lei porque a gente tem medo de ser punido, não é porque a gente exatamente concorda com a lei. Cumpre para cumprir. E perante a lei, o que realmente é importante é a gente cumprir a lei. Se a gente concorda ou não, isso não importa muito. Uhum. Mas quando a gente fala da lei de Deus, de acordo com Romanos, valem os mesmos conceitos para quando a gente pensa da lei no mundo? Não, acho que não. Não. Então qual é a primeira coisa que a gente pode dizer? Diferentemente do que muitas vezes a forma como as pessoas tratam a lei de Deus, a lei de Deus não é uma lista do que pode e do que não pode. Então, se a gente não concorda no coração, não adianta cumprir. Até mesmo porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração. E Deus quer, sobretudo, o nosso coração, a nossa vida. Muito mais do que as coisas que a gente faz. Então, o que importa mesmo é o fundo do coração. É pelo fundo do nosso coração, profundo do nosso coração, como escreve Lutero no livro, é por ali que Deus nos avalia. Se não vier do fundo do nosso coração a boa obra que a gente faz, é só hipocrisia e mentira. Quer dizer, serve para os outros. A gente fica parecendo bonzinho, né? Aquela coisa tão... mas não adianta nada. Deus conhece, então não serve nada. Isso não serve para salvação. Não é. Fazer boas obras não são boas obras não são suficientes para a gente cumprir a lei. E o pior é que lá no fundo mesmo do coração, ninguém consegue realmente guardar a lei como deve, guardar a lei de todo o coração. E agora? É por isso que Paulo escreve lá em Romanos 3, 10 a 12. Está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Pelo contrário, a lei mostra um problema, que nós estamos distantes da vontade de Deus. Lá no fundo do coração, a lei mostra a gente, mostra a nossa situação mais crua mesmo, sabe? Mais terrível. Mais miserável. Como diz lá em Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei, e exatamente pela lei, De que nos Deus. tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse trecho do livro do prefácio de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, ele fala um pouco sobre isso. E o que ele diz? Lá em Romanos 7,14, está escrito: a lei é espiritual. Mas o que isso significa? Significa que se a lei fosse carnal, se ela fosse para o corpo e não para o espírito, então bastava a gente cumprir com o corpo. Uhum. O que a gente faria? A gente poderia perfeitamente fazer boas obras, ok, cumprimos a lei. Uhum. Mas como ela é espiritual, ninguém pode satisfazer a lei a menos que a cumpra do profundo do coração. Mas lá no fundo, ninguém consegue cumprir a lei. Exatamente.
E o que que diz aqui? O que está escrito nesse texto? Ninguém pode dar um coração assim, um coração que tenha prazer na lei de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz o homem concordar com a lei, fazendo com que este ser humano passe a ter amor à lei e um amor que vem do coração. E a partir daí, ele passa a fazer a vontade de Deus, não por medo, não por constrangimento, não por aparência, mas espontaneamente, pela vontade dele, pelo prazer que ele passa a ter. Então a lei é espiritual. A lei deve ser amada e cumprida com um coração espiritual. Ou como Jesus mesmo disse, em espírito e em verdade. Se o Espírito Santo não está no coração, então o que permanece no coração? Permanece o pecado, permanece a inimizade contra a lei, permanece a nossa vontade de que a lei não exista, a vontade de não cumprir, permanece aquela sensação de que a lei é chata, de que a lei não é boa. Então, Mas a lei em si, precisa ser convertido para cumprir a lei. a lei que é boa, justa e santa em si própria. E aí o que a gente faz quando se trata do cumprimento da lei pela fé? Que é como também fala a carta de Romanos. Cumprir pedacinhos da lei, fazer obras, não é cumprir a lei. O verdadeiro amor pela lei só pode nos ser dado pelo Espírito Santo. Não é natural, não adianta. Mas como é que se recebe o Espírito Santo? Só por meio da fé. Não adianta pagar, não adianta pular. Não. E não adianta fazer as coisas, né? Se sacrificar. Às vezes as pessoas pensam muito nisso. Eu vou me sacrificar para receber o Espírito Santo. Não. O sacrifício foi Jesus quem fez. Agora nós cremos, nós precisamos crer, é pela fé. Então, boas obras a partir de agora não servem para absolutamente nada e não precisa fazê-las? Não, não é isso, né? Não é isso. Elas são consequência. Quem é salvo faz boas obras. Você faz boas obras porque foi salvo. E não para conseguir a salvação. Exatamente, é um fruto. É um fruto. Tanto é que John Wesley, após perceber que não era pelas boas obras que ele ia ser salvo, o que nós temos a partir daí? Alguém que se empenha mais ainda na obra de Deus, alguém que se entrega mais ainda. E alguém que faz agora a obra de Deus com dinamismo e com poder que não tinha antes. Ele se colocou em chamas por Deus. Mas isso foi provocado nele pelo Espírito Santo. É fruto da salvação. Então, o que a gente deixa agora? A gente deixa aqui uma reflexão. E essa reflexão tem alguns pontos que a gente gostaria que os irmãos meditassem. A primeira coisa que a gente quer deixar claro é que alguns pontos do que a gente estudou hoje pode não ter ficado ainda muito claro. Nós estamos apenas começando. A gente vai voltar a esses pontos, a gente vai falar sobre isso, tá? É uma caminhada. É uma caminhada. E não é tão curta assim. É muito importante. Sim. E ao longo do estudo, alguns pontos vão ficar claros. Portanto, se os irmãos tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, apresentar algum questionamento, apresentem para a gente. Põe aqui embaixo do WhatsApp. Sim. Bom? Agora, outra pergunta. O que o livro de Romanos tem a ver com o coração aquecido de Wesley? Essa é uma reflexão interessante, porque foi a leitura de um prefácio, uma explicação a esse livro que o fez sentir o coração aquecer e mudou a vida dele, né? Bom, e na sociedade que a gente vive, muitas vezes a gente não gosta de cumprir leis, mas a gente tem que cumprir. Então a gente não gosta exatamente de pagar impostos, a gente não gosta muitas vezes de respeitar o limite de velocidade no trânsito. Tem um monte de coisa que a gente não gosta. Mas e quanto à lei de Deus? Você tem prazer na lei de Deus? O que significa para você ter prazer na lei de Deus? Bem, irmãos, por hoje nós ficamos por aqui e que o Senhor nos abençoe. Amém.
e que faça de cada um de nós pessoas com o coração aquecido. Amém. Amém? Amém. E se você não nos conhece e quiser nos conhecer, nós temos aqui informações de contato. Na congregação em Vila Ester, também temos o canal da nossa Igreja Metodista Central em São José dos Campos no YouTube e temos o site, onde você pode conseguir o endereço de alguma igreja metodista mais próxima de você, no estado de São Paulo ou até mesmo em outra localidade no Brasil. Obrigado!